Pessoal, a gente está dando só um minuto para poder o pessoal ir chegando e tal, né? Agora que deu 7 horas, mais 30 segundos a gente começa. Podemos começar? Então, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Fernanda Rezende, sou psicóloga, mestre e doutora em educação e sou do Coletivo Educação de Poços de Caldas. E é com muito prazer que a gente convida vocês para esse bate-papo sobre racismo na escola, racismo na educação, em um momento que nós fomos provocados para esse tema no momento das discussões das discussões mundiais sobre o tema, das manifestações, e muito mobilizados pela questão da educação em tempos de pandemia. Então, para conversar com a gente, para debater o tema, nós todas quatro somos do Coletivo Educação. A Érica, boa noite, Érica, que bom que você está aqui com a gente. A Érica é discente do curso de Psicologia da PUC Minas, em Poços de Caldas. O Lucas Santos, boa noite, Lucas, seja bem-vindo. O Lucas é graduado em História, especialista em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira e professor da Rede Estadual de Minas Gerais. E o Cleiton Correia, boa noite, Cleiton, seja bem-vindo. Graduado em História, especialista em História Contemporânea, especialista também em Planejamento, Implementação e Gestão de Educação à Distância e mestre em Ciências Humanas pela USP. Cleiton é professor nas redes municipal, de Poços e estadual de Minas Gerais. Eu vou fazer a mediação dessa conversa. A gente espera que vocês participem, colocando perguntas, comentários. À medida do possível, a gente também vai tentar responder as perguntas. A ideia é que a gente fique aqui nesse bate-papo por 1 hora, então, mais ou menos às 8 horas a gente encerra. Então, mas estamos abertos aí para a gente dialogando a partir das perguntas e dos comentários. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Cleiton, a gente vai começar com você. Então, eu queria que você respondesse para a gente, falasse um pouco para a gente a partir de duas questões. A primeira, que eu acho que é fundamental para a gente começar essa conversa, é conceito de racismo. Então, afinal de contas, o que é racismo? E queria que você passasse um pouco, para pensar um pouco esses últimos eventos, as manifestações contra o racismo que vem acontecendo aí no mundo como um todo. E depois, Cleiton, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua vivência do racismo na escola. Né? Como é que a gente pensa e vivencia o racismo na escola hoje? Né? Tanto da sua experiência enquanto aluno, mas na sua experiência enquanto funcionário e professor da escola também. Boa noite. É um prazer muito grande poder conversar com vocês, né, nossos companheiros de coletivo, de luta, de pesquisa, e agradeço também a todos que acompanham o Coletivo Educação, que estão conosco nessa live, e que também somam nas ações do Coletivo Educação. Embora o coletivo ele tenha um núcleo, pessoas mais ativas, mais participantes, mais presentes, mas quando a gente precisa somar, né, uma série de pessoas, de estudantes, de educadores estão conosco, e isso é extremamente relevante, extremamente importante. Olha só, são três questões muito amplas, né, que a Fernanda colocou. Vou tentar dar conta brevemente nesses minutos iniciais. Então, começando pelo conceito de racismo, a gente tem que sempre lembrar, né, que a terminação ismo refere-se a sistema. Então, quando nós usamos a palavra racismo, imediatamente tem que vir à cabeça a ideia de que existe algo sistematizado, algo organizado. E esta é uma organização baseada na classificação por raça. Existe todo um debate das ciências humanas com as ciências biológicas sobre a questão de raça, né?
alguns autores, alguns pesquisadores vão dizer que, no final das contas, só existe uma raça humana, o Homo sapiens sapiens, mas a gente está utilizando aqui a ideia de raça de uma maneira mais ampla, como geralmente foi utilizado. Então, não importa nesse momento se eu concordo com a ideia de raça ou não. A questão é que na nossa sociedade ela está dividida sobre o critério de raça que pode ser discutido. Isso envolve aspectos físicos, envolve também a origem, a hereditariedade. Bem, é importante também, né, comentar brevemente que é muito utilizado também o termo etnia, mas ele vai abordar mais aspectos culturais, né, que, enfim, a gente poderia até explicar depois no decorrer da conversa, se tiver a necessidade. O termo racismo, enquanto sistema, ele foi organizado, sobretudo no século XIX. O século XIX é o século em que a escravidão, que no nosso país, né, perdurou por 354 anos, chegou ao fim. Então, como não existia mais um sistema escravista, um sistema de segregação que colocava, sobretudo, os negros, mas também os indígenas, numa condição de submissão, uma ideia, uma explicação, uma justificativa para a submissão teve que ser construída. E o século XIX, todos nós, né, sabemos, né, que é o século em que a ciência teve um grande desenvolvimento. E nós tivemos no campo das ciências naturais a imensa contribuição do Charles Darwin e do Alfred Wallace, que defenderam o evolucionismo. Acontece que alguns pesquisadores vão pegar essa ideia evolucionista para aplicar aos seres humanos e dizer assim: olha, se os outros animais precisam de adaptação para continuarem vivos e se sobreporem de alguma forma nessa luta pela vida, os seres humanos que dominam é porque eles se adaptaram melhor. Então, os europeus que constituíram impérios, eles podem e devem dominar porque eles são melhores. Isto não é equivocado, isso não é errado, está tudo certo. Africanos, americanos, asiáticos, eles podem ser inferiorizados, porque, está vendo? Não se adaptaram. É preciso dizer que essa ideia que vai embasar o racismo, esse é o grande embasamento para o racismo do século XIX para o século XX, é uma pseudociência. De fato, isso não constitui um conhecimento científico, porque quando nós vamos averiguar, ele não se sustenta. É uma concepção de ordem ideológica, ligada a interesses econômicos. Bem, no século XX, o racismo ele vai assumindo diversas formas, ele vai se readequando, mas eu diria que no século XX nós chegamos, e também nesse início do século XXI, mas no século XX nós temos experiências do ápice dessas teorias racistas. Sobretudo, talvez a mais lembrada, a mais discutida, a questão da eugenia nazista. Não é? Então, você classificar as pessoas para decidir quem pode viver, quem não pode viver, quem é gente, quem é menos gente ou não gente, nós poderíamos colocar como ápice dessa formulação pseudocientífica para teorias racistas. Bem, é claro que outros eventos aconteceram no mundo, guerras, conflitos, em que essas teorias racistas, a eugenia, estavam também presentes e a gente, enfim, pode retornar nelas se for necessário. Então, sobre a conceituação de racismo, inicialmente eu diria isso. Nas últimas semanas, nós tivemos o caso do George Floyd nos Estados Unidos, morto barbaramente por um policial, isso precisa ficar muito claro, né? Isso não é por acaso, não é algo acidental, morto barbaramente, um policial ali, enquanto um agente do Estado, ele mata o Floyd, e a partir daí nós sabemos das influências imensas que os Estados Unidos têm em todos os campos, as manifestações se espalharam pelo mundo. E também chegaram ao Brasil, com menos força, porque nós estamos vivendo uma situação
muito difícil, né, com a pandemia e a forma completamente perversa com que o Estado brasileiro, o governo do Estado brasileiro tem lidado com a doença. Então, até por conta disso, as manifestações não tiveram tanta intensidade, mas aconteceram e continuam acontecendo. Vamos lembrar que no Brasil, nos últimos anos, nós tivemos diversos casos que também geraram comoção popular de mortes de negros. Nós tivemos o caso da Ágata, nós tivemos da Marielle Franco, nós tivemos do Amarildo, tivemos, nesse final de semana, o caso do Guilherme, não é? Então, muitos negros e negras sendo mortos no Brasil pela ação do Estado e pela truculência da polícia, que sempre fez isso. Isso também não é uma coisa das últimas semanas. Esta é a lógica sob a qual se organizou o Estado brasileiro, uma lógica de segregação, de apartação e de violência. É claro que isso tem traços com o nosso passado de escravidão, mas ele tem conexões com outras questões que nós também podemos falar aqui, como a questão de classe, que é extremamente importante. E, Fernanda, quando você me pergunta da minha vivência, né, na escola, que afinal de contas esse é o tema da nossa live, é disso que a gente precisa falar, nisso que o coletivo pode contribuir bastante, olha, vivências racistas na escola, vem um monte de coisas à mente, não é? Vem os apelidos que os negros sempre receberam, negros e negras receberam na escola, me vem à mente um relato da Djamila Ribeiro, que eu terminei de ler um livro dela nos últimos dias, ela dizendo como se sentia nas aulas sobre a escravidão e como alguém apontava no livro didático, está vendo, é a mãe da Djamila, e assim por diante. Vários casos que eu vivi ou que li e ouvi de outras pessoas. Mas eu queria deixar dois, né, para a gente pensar. Quando nós estávamos organizando essa live no grupo do Coletivo Educação, nós começamos a levantar quais seriam os diretores de escola negros em Poços de Caldas. E nós conseguimos contar, né? Porque são ou foram alguns diretores ou coordenadores de centros de educação infantil. Isso para dizer da rede pública. Na rede privada, nós sabemos que a situação é ainda mais complicada. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto é de um caso que eu acompanhei, que eu vivi. Em 2015, eu estava fazendo a pesquisa para o meu mestrado numa escola pública de Poços de Caldas, onde eu vi muita coisa bacana acontecendo, mas em uma aula do sétimo ano, um sétimo ano cheio, 37, 38 alunos, sentei no fundo da sala para observar, a professora foi começar a aula, pegou o livro e disse para uma aluna que estava no fundo, ao meu lado, pega o seu livro. Ela demorou um pouco, uma aluna já repetente, já marcada ali na sala de aula, e a professora vira para ela e diz assim, anda logo, pega o seu livro, e esse seu cabelo? O que você está fazendo com esse seu cabelo? Era uma aluna negra que tinha metade do cabelo trançado, a outra metade estava raspado, e a menina ficou muito incomodada com o comentário, e ela lacrimejou. Colocou o livro na frente e levantou o dedo em riste para a professora. A professora não viu, mas foi uma cena que me marcou muito, e é uma cena que depois eu fui conversar com a aluna, enfim, ela compartilhou outras questões, então esse é muito forte, as marcas e as ações racistas dentro das escolas. É muito impactante, né, Cleiton? Inclusive porque a menina fica sem reação, ela coloca o dedo para a professora, mas de uma forma que a professora não veja, inclusive porque ela seria punida, né? Se a professora visse, ela seria punida, obviamente, né? E a lógica aí de que do que a professora falou para ela, definitivamente, bobagem, deixa disso, larga para lá, né? Enfim. Cleiton, você coloca um monte de questões interessantes para a gente, né? Acho que aí a gente falou várias vezes sobre discutir racismo, a gente poderia ficar muitas horas conversando, né? Daria realmente para ficar muitas horas conversando, e a gente fica numa saia justa aqui de escolher quais conceitos são importantes para a gente começar a falar, para pensar essa questão na educação, né?
E aí tem um conceito que a gente considera fundamental de costurar aqui e amarrar, que é o conceito de racismo estrutural, né? A gente fala muito disso, mas afinal de contas, então o que é o racismo estrutural? Eu vou pedir a Érica para falar um pouco para a gente sobre isso. Então, Érica, o que é racismo estrutural? E também, Érica, né, que você diga para a gente um pouco sobre essa vivência do racismo na sua vida escolar, né? Tanto nos ensinos fundamental e médio, quanto hoje na universidade, que a gente ainda sabe que é bastante branca, né? Então, boa noite, Érica. Boa noite, Fer. Boa noite, pessoal, né? Muito bom estar aqui de novo, muito bom participar desse momento com vocês. Então, acho que a minha fala vai ser muito alinhada com tudo aquilo que o Cleiton já trouxe, né, pra gente. Inclusive, eu já vou deixar aqui, porque às vezes vão falar para mim que eu tô falando muito baixo, daí vocês vão me sinalizando, porque eu tenho essa coisa de falar baixo mesmo. Enfim, então a minha fala vai ser mais no sentido assim, né? O Cleiton já trouxe que o racismo ele é um sistema, né? Então a gente tem que entender como funciona esse sistema, né? E principalmente como funciona esse sistema no nosso país, né? No Brasil. Então eu estou partindo do livro do Silvio Almeida, né? Que tem o racismo estrutural, né? Da coleção da Djamila Ribeiro e tudo mais. E aí o Silvio vai dizer, né, que no Brasil o racismo ele pode ser definido a partir de 3 concepções, né? A primeira concepção seria a concepção individualista, né? E daí nessa concepção, ela seria aquela concepção pela qual o racismo ele se apresenta enquanto uma deficiência patológica decorrente de preconceitos. Então é justamente essas coisas assim de posturas racistas isoladas feitas por indivíduos, né? Então se uma pessoa chama a outra diretamente de macaca, então aquela pessoa é racista. Né? E não a sociedade inteira em que ela está imbuída. Só aquela pessoa que tem um preconceito, é aquela pessoa que é racista. Esse é um modo de se encarar o racismo. O outro modo seria o racismo institucional, né? E daí esse racismo seria classificado ele seria o racismo pelo qual se conferem privilégios ou desvantagens a determinados grupos em razão da sua raça. E aí se normalizam esses atos, né, de racismo por meio do poder e da dominação. Então, isso é muito fácil da gente ver na nossa sociedade, por exemplo, quando a gente olha para o Congresso Nacional e a gente não vê pessoas negras lá. Quando a gente olha para, por exemplo, grandes empresas e a gente não vê pessoas negras em espaços de poder, em espaços de administração, nesse sentido. A gente não vê pessoas negras empoderadas nesse sentido. E também se normaliza muita coisa assim, da mulher negra receber menos, da mulher negra ter menos acesso a alguns espaços, assim como o homem negro receber menos em relação ao homem branco, assim como a mulher receber sempre menos em relação ao homem, mesmo fazendo a mesma função. Então, tudo isso vai sendo normalizado nas instituições e é óbvio que isso só pode ser exercido através do poder, né? E daí o Silvio vai dizer que aí se a gente olha para o racismo individual e para o racismo institucional, a gente tem que entender que, na verdade, eles são frutos de um sistema. E esse sistema é uma estrutura. E é por isso que o racismo é estrutural, né? Porque as pessoas e as instituições só são racistas porque elas fazem parte de uma sociedade que é racista, né? Então, ele vai dizer que a gente tem que passar a entender o racismo não mais como uma exceção, e sim como uma regra, né? O racismo, ele é regra no Brasil, né? A gente não vai ter um Congresso Nacional com maioria negra enquanto a nossa sociedade for racista, né? A gente não vai ter pessoas negras em espaços de poder enquanto a nossa sociedade tiver uma lógica racista, né? E aí o Silvio também vai dizer que o racismo ele é parte de um processo social, né? E um processo social que ele deve ser encarado enquanto um processo mesmo. Se hoje a gente não consegue vislumbrar um horizonte em que pessoas negras são inseridas em espaços de poder, é porque a gente não fez todo um percurso que possa chegar lá, né? Então,
entender que o racismo é estrutural, isso não pode ser um limite para a gente entender o racismo. Então, saber que a sociedade em que eu vivo é racista, isso não pode me limitar a ter uma atitude antirracista, né? Então, aqui a gente tem que incluir também as pessoas brancas, porque as pessoas brancas também têm que entender que elas fazem parte de uma sociedade que o tempo todo está dizendo qual é o espaço do branco, qual é o espaço das populações tradicionais, né? E aí aqui quando a gente fala de racismo, a gente não fala só de pessoas negras, a gente também fala da população indígena, a gente também fala da população cigana e das outras populações, né? E enfim, então a gente tem que ter esse debate em toda a sociedade e na sociedade como um todo, e tem que ter espaços para que isso ocorra, né? Então, quando a gente trata o racismo enquanto uma estrutura, a gente está dando ao racismo justamente enfatizando que ele é um processo histórico e político, né, que vai criar condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma sistemática. E é justamente isso que vem acontecendo, né? O que aconteceu com George Floyd não foi um ato isolado. Isso acontece todo dia em todas as periferias. E se hoje a gente está promovendo espaços de discussão, isso é um movimento importantíssimo na construção de uma nova sociedade, de uma sociedade antirracista, né? E daí a gente também nunca pode deslocar o debate sobre racismo, como o Clayton já pontuou, do debate do sistema capitalista também. Porque o sistema capitalista ele já produz desigualdade. A desigualdade já quer dizer que o poder está concentrado na mão de um, determina que outros não vão ter poder de forma nenhuma. E o racismo atua na mesma lógica. Alguns vão ter poder, outros não vão ter, e os espaços que uns ocupam, outros não podem ocupar, e aí cria-se também a lógica do Estado poder decidir quem pode morrer, quem pode viver, né? Quem que a gente protege, quem que a gente pode não proteger muito bem, né? Então, o nosso propósito de olhar o racismo enquanto estrutura é justamente dar uma análise mais profunda, né? Não ficar mais nessas análises superficiais e reducionistas, como a individual e a institucional, para a gente poder realmente debater o que é o racismo e como ele atua, né, em todos os seus âmbitos, né? No jurídico, no econômico, no social e enfim, né? Aqui também como no educacional. Não sei se é porque é um assunto muito denso, né? Talvez a gente possa discutir mais um pouquinho depois à frente, mas Com certeza. acho que basicamente. Estou aqui com o livro que você está citando o tempo todo, está na mão, que acho que não dá para o pessoal ver, mas estou aqui com ele, que é o livro do Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, que você está comentando. Isso mesmo. E daí, para falar um pouco assim, né, da minha vivência enquanto estudante e tudo mais, eu fiquei, assim, na verdade, tentando elaborar como que eu falaria isso, assim, né? Porque geralmente a gente é meio coibido de falar das nossas experiências, assim. E daí eu pensei em toda a minha trajetória mesmo, assim, como estudante. Então, assim, pegando lá, eu sempre estudei em escola pública, eu só faço universidade privada, mas também faço por cotas, né? Então, sempre atribuído muito ao Estado também o meu direito à educação. E é até por isso que eu estou no Coletivo Educação, porque eu quero que isso cada vez mais seja uma influência para todo mundo. Então, né, se a gente pega lá, sei lá, ensino fundamental 1, a imensa maioria das pessoas que estudavam comigo no ensino fundamental 1, que eu me lembro, assim, eram pessoas pretas, né? Porque no Brasil a gente tem a coisa do colorismo também, né? Das pessoas pardas e tudo mais, que são pretas, mas geralmente a gente faz essa diferenciação, mas a imensa maioria era. Já no ensino fundamental 2, né, já deu uma diminuída, quase uma igualada com a população branca, e enfim, né? Então, mas ok, também seguimos, né? Daí no ensino médio, já há aquele desconforto, assim, porque a maioria é branca e a gente não entende o que acontece, mas na verdade a gente entende, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem que sair para trabalhar quando chega no ensino médio, então eu estudei de manhã, né, no ensino médio, então também uma posição de privilégio nesse sentido, e daí encarar que se eu já sou minoria no ensino médio, imagina na universidade, né? E aí, obviamente, que nem o Clayton já trouxe, assim, sempre encarando xingamentos, sempre encarando posturas, assim, diferenciadas entre alunos brancos e alunos pretos, enfim, isso percorre todos os anos. E depois a gente chega na universidade, que daí é
é a constatação, assim, de como a gente falha enquanto sociedade o tempo todo com as pessoas pretas e com as pessoas indígenas e com as pessoas ciganas e tudo mais, né? E isso é muito frustrante também no sentido assim, não é só chegar na universidade e não se ver nela. É chegar na universidade e saber que você nunca vai estudar, por exemplo, um autor negro se você não for atrás, né? É chegar na universidade e se deparar o tempo todo e ver que aquele espaço não é seu, que aquele espaço não te pertence, que você, se você quiser estar lá, você tem que dar um jeito de se integrar ali de alguma forma, assim, sem incomodar muito, porque se incomoda também você perde espaço, enfim. Então, acho que mais isso que eu queria trazer da minha vivência, assim, é sempre uma posição de não lugar, né? A gente nunca sabe que espaço que a gente ocupa, né? E é isso. Tá, joia, Érica. É sempre, porque a ideia da gente falar um pouco sobre as vivências de vocês é porque essas vivências, elas são sempre impactantes nesse sentido, né, assim, mas precisa ser dito isso. E muito do que você falava, Érica, me lembrava o tempo todo, o tanto que a gente precisa discutir privilégio branco, né, não, eu acho que a gente não vai dar conta de fazer isso aqui hoje, né, mas o tanto que a gente precisa discutir privilégio branco, sem dúvida nenhuma. Lucas, e aí para você, para a gente amarrar um pouco no que a Érica tá dizendo, mas eu queria que você falasse uma outra questão para a gente. Então, eu vou mandar 3 perguntas para você. Porque eu acho que é importante, já que nós estamos falando de racismo na escola, na educação, que a gente lembre um pouco sobre a efetivação da 10.639, da Lei 10.639, né, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nos ensino, né, nos quadros de ensino fundamental e médio do Brasil. Então, eu queria que você começasse um pouco falando como que você tem percebido a efetivação da 10.639. Depois, eu queria que você dissesse um pouco da sua vivência em relação ao racismo na escola, e aí que você começasse a amarrar para a gente, a Érica e o Cleiton também falassem depois, mas aí que você começasse, no final, a amarrar para a gente sobre uma discussão fundamental, que é pensar a educação antirracista. Né? Então, não basta, não sou racista, eu tenho que ser antirracista, mas o que isso significa e como que a gente pode educar nossos filhos, nossas crianças, nossas alunas, nossos alunos para uma educação antirracista. Só isso, Lucas, que eu quero. E você tem 10 minutos. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui com vocês e poder falar desse assunto, porque é um assunto que precisa ser dito, especialmente estando entre pessoas envolvidas com a educação, falando para pessoas que estão envolvidas com a educação. Bom, primeiro, legislação. A questão que a Érica traz de racismo estrutural, ela faz com que seja necessária que o Brasil crie legislação específica para que a escola comece a combater esse racismo estrutural. A Lei 10.639, que é de 2003, então ela é bem recente. Então, no meu caso, por exemplo, e de muitos que estão aqui participando e acompanhando, a gente já terminou os estudos e essa lei ainda não estava efetivada. Então, a gente, enquanto estudante, não vi os efeitos dessa lei. Embora a lei traga a obrigatoriedade, você tem uma série de problemas. Ela se torna obrigatória, ela está na Constituição, ela está na LDB, tem toda a documentação, tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Tudo isso foi sendo, aos poucos, aprovado em decorrência da lei, para que houvesse um material que desse uma diretriz para professores, para sistemas educacionais se organizarem em torno das relações étnico-raciais. Mas a lei apresenta alguns problemas no seu início, e aí eu trago muito da Nilma Lino Gomes, que para mim é uma das principais pesquisadoras na questão étnico-racial relacionada à educação, que ela, em mais de um artigo dela, ela vai falar que o primeiro problema para a efetivação da Lei 10.639 não está na própria escola, na escola em si, e sim na formação de professores, nos cursos de licenciatura. Porque a lei é aprovada, mas ela demora a ser incorporada ao currículo das universidades. Então, como você imagina um professor chegando na sala de aula para tentar trabalhar essa questão, se ele não foi formado para trabalhar essa questão? Então, o primeiro problema de tudo, apontado principalmente pela Nilma, é a questão da formação de professores. Aí eu parto
para chegar nos exemplos também, eu vou tentando amarrar tudo, eu parto do meu exemplo enquanto estudante, quando eu fiz a graduação em História. E História, especificamente, porque a Lei 10.639, ela traz que, especialmente, esse conteúdo tem que ser trabalhado em artes, literatura, história. Então, como professor de História, quando estou graduando em História lá atrás, era de se esperar que essa temática fosse bastante discutida e não restrita, que é um problema que eu costumo criticar, por exemplo, quando eu analiso o livro didático, restrita a trabalhar a escravidão quando se trata de Brasil e trabalhar o Egito quando se trata de África. É uma coisa que os livros didáticos estão começando a mudar um pouco, especialmente no que tange a África, trazer outros conteúdos, mas por muito tempo isso foi o que se falou de África e de história afro-brasileira. A minha graduação, ela ficou muito presa nisso. Então, o que se trabalhou a respeito de África foi Egito. Isso mesmo a gente tendo disciplina de história da África. E o que trabalhou de Brasil é a escravidão. Então, nos próprios documentos oficiais, como o CBC, para quem é professor aqui no estado de Minas conhece, em certo momento você falava-se muito do negro até 1888, e depois o negro desaparecia da história do Brasil. Então, a gente repetia o que foi feito, de fato, que o Cleiton já falou um pouco, e que desenvolve toda essa lógica do racismo ali no final do século XIX, início do século XX, né? A tentativa do Brasil de se embranquecer e de invisibilizar a presença negra. Isso ficou refletido na educação por muito tempo, porque não se estudava o negro depois que a escravidão acaba. E mesmo estudando o negro na perspectiva da escravidão, não traz uma perspectiva muito positiva para quando você quer discutir uma educação antirracista. Você está colocando o negro apenas como o subalterno, o violentado, o oprimido dentro da sociedade brasileira. Por mais que há esforço individual de trazer a questão da cultura, de como essa cultura se integrou e é importante na cultura brasileira, a grosso modo, nos materiais didáticos e o que se trabalhou por muito tempo no Brasil foi isso. Só que a lei está aí, ela precisa ser efetivada, e aí é uma visão um pouco particular minha dentro, tanto do que eu tenho estudado, quanto do que eu observo nas escolas em que eu já trabalhei, nas escolas que eu conheço, nas conversas que a gente tem, que a lei ainda precisa ser efetivada, ainda está em processo. Ainda há muita dificuldade em que essa lei, de fato, esteja dentro da sala de aula. Um motivo, creio eu, que a maioria dos professores que hoje estão trabalhando não foram formados com essa temática. Então, assim, eles refletem uma deficiência da formação deles. Muitos porque foram formados anterior até a lei, outros porque, mesmo com a lei, isso não teve presente na grade ali de formação, no ensino superior. Então, eu acho que esse é o primeiro problema que a gente precisa pensar quando a gente fala da inclusão da temática de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, a formação dos profissionais. Então, certa perspectiva, o professor que já está aí, que já está em sala de aula e tem interesse em estar nessa luta, em transformar a educação numa educação antirracista, boa parte é a parte que tem que partir do próprio professor mesmo. E essa conversa aqui, ela é essencial para isso, para quem está nos vendo e tem esse interesse, porque é isso, a gente tem que se desenvolver enquanto nós mesmos no trabalho que queremos fazer nessa lógica antirracista. Aí, para dar um exemplo do que eu vejo, um pouco de vivência, é muito difícil. Eu tenho algumas histórias bem ruins, mas, assim, eu vou tentar contar um pouco, sem muito drama, porque eu não tenho muito tempo para isso também. Mas, assim, eu estudei, o meu ensino fundamental ele foi em parte escola particular, em parte escola pública. A escola particular que eu estudei, embora não fosse das mais caras da cidade, eu era, via de regra, o único negro na sala de aula. Muitas vezes, poucas vezes, um ano ou outro eu tinha uma colega, que era inclusive minha vizinha. Então a gente estava sempre junto. Então, um ano a gente estava na mesma sala, outro ano a gente estava separado, cada um sozinho. Então, assim, obviamente eu convivi boa parte do meu ensino fundamental
com piadas, com preconceito, com olhares que talvez na época eu nem compreendia da maneira que eu compreendo hoje, até porque, né, a gente não entende. Às vezes a gente sente, especialmente na infância, a gente sente aquilo, mas a gente não entende o porquê daquilo. Depois eu tive parte do meu ensino fundamental em escola pública, uma escola pública aqui de Poços, inclusive, que tem um número de alunos negros até hoje muito grande. Então, para mim, foi um grande impacto quando eu fui para essa escola. Sentar numa sala e ao invés de ter só eu, ter 10, 12 alunos negros e negras. Então, isso para mim foi um grande impacto. E que foi talvez a primeira vez que eu parei para pensar sobre isso. Eu devia ter uns 12 anos. Foi a primeira vez que eu parei para pensar, que eu parei para conversar com alguém, foi minha mãe na época, por que nessa escola é assim, por que na outra escola é assim. Então, aquilo ali foi um primeiro impacto para mim sobre como o racismo age nessa questão estrutural mesmo. Por que na escola que é paga não tinha negros e na escola que é gratuita tem tantos negros? Foi o meu primeiro impacto. Depois, essa questão da graduação, ela sempre foi um incômodo, isso se discutir muito pouco na graduação. Mas como professor, já dentro da escola, sempre me incomodou, porque em algumas escolas que eu trabalhei também eu era um professor negro. Então, assim, a gente, em sala de aula, a gente desenvolve nosso trabalho, tem o 20 de novembro, né, que aí é a data quando a escola lembra que existe negro estudante, negro professor e tudo mais, e lembra principalmente que existe o negro professor. Então, assim, chegou 20 de novembro, o que você vai fazer? Então, o resto da escola vai só assistir e se ficar bom, te aplaude. Então, isso sempre me incomodou, o fato das pessoas, mesmo já com uma legislação que obriga esse trabalho na escola, primeiro, acreditar que o trabalho tem que ser feito só no 20 de novembro, porque é uma data comemorativa, e segundo, e pior, achar, se eu era professor negro, professor de história, vai ser ele que faz, né? A gente não precisa fazer, porque tem alguém que faz. Se não tivesse eu lá, talvez ninguém faria. Então, assim, isso me incomoda muito. Tem muitas coisas que eu vivencio, e aí eu vou dar um exemplo similar ao que o Cleito falou, porque eu tinha uma aluna que uma aluna negra, e ela andava sempre com um capuz na cabeça. Independente do clima, se tivesse do frio, do mais frio ao mais quente, ela sempre estava com aquele capuz na cabeça. E não havia quem convencia ela a tirar. E, assim, de muitas conversas de direção, eu tive muitas conversas com ela, não tinha. E ela falava, não, meu cabelo é muito feio, não vou tirar. E nunca tirou. Essa menina saiu da escola, hoje eu não sei, nunca mais encontrei ela, mas ainda é muito marcado para mim o sofrimento que ela tinha. Então, você imaginar chegar num dia que está 30 graus, numa turma de 7º ano, com 40 alunos, então o calor ainda é maior ainda, e ela está sentada lá no fundo com um capuz na cabeça. Então, essa cena é uma cena que marca muito. E aí a gente imagina quantas e quantas e quantas meninas espalhadas pelo Brasil inteiro estão passando por essa mesma situação. Então, essa é uma questão pela qual a escola precisa ser uma escola antirracista. Então, assim, para já entrar nessa última questão, e não ir muito longe, eu até, assim como o Cleito, às vezes eu falo demais, mas eu até fiz uma... Eu não posso dar caminho para ninguém, porque quem sou eu? Mas existem estratégias e existem coisas que precisam ser feitas para ter uma educação antirracista. E a primeira tem que partir do ser humano, que dentro daquilo que a Érica já falou, que é o professor, a escola, a supervisão, a direção, todo mundo dentro do universo escolar aceitar e admitir que a gente vive num país racista. Isso ainda é um problema. Parece que é um tabu admitir que a gente vive num país racista, admitir que se é racista. Porque tem muita gente... Tem uma pesquisa ali recentemente que fala 95% dos brasileiros dizem que conhecem alguém que é racista, mas 50% dos brasileiros dizem que não são racistas. Então, quer dizer, todo mundo conhece um racista, mas ninguém é. Então, assim, e quando eu falo de racismo, eu não estou falando de mau caratismo, de nada disso. É o que a Érica falou, né? O racismo no Brasil, ele é o normal. Então, ele não é só uma doença de um mau caráter, ele é o normal, porque a gente
É a questão da individualidade, da subjetividade, aquilo com que você se cresce dentro de uma sociedade. Então, eu acho que é isso, reconhecer que a gente vive num país racista, e aceitar esse incômodo, porque é só a partir do incômodo que a gente começa a se mover. Porque se a gente se incomoda com essa situação, bom, eu estou dentro de uma estrutura racista, o que eu posso fazer? O incômodo é a primeira coisa. E a segunda coisa é falar sobre ele, na escola, em casa, em todo lugar. Aí indifere isso, se é professor, não é professor, não importa a profissão. É para criar seus filhos, é para educar seus alunos, é falar sobre. Não falar sobre racismo não faz com que ele deixe de existir. O racismo continue existindo, a gente falando dele, a gente não falando dele. E aí depois transformar as atitudes, porque a gente é exemplo, a gente professor é exemplo, a gente pai e mãe é exemplo. Então, eu posso falar, não seja racista, a gente é igual, não sei o quê. Mas aí eu vejo uma pessoa ter uma atitude racista do meu lado e não faço nada. Se eu não faço nada, e a minha filha está vendo, ela provavelmente ela vai achar que quando acontecer perto dela, ela não precisa fazer nada também. Se eu tomo uma atitude de repreender a pessoa, de falar que aquilo não é correto, provavelmente ela, numa situação próxima, ela vai repetir o mesmo ato. Então, esses são 3 passos que eu acho que são do ser humano e não só dos professores. Depois, eu volto na hora que nas considerações finais e eu falo mais um pouquinho do que eu acho que pode ser feito dentro da escola para dar um caminho nisso, só para não falar demais. Joia, Lucas. Obrigada. Lá no curso de psicologia, onde eu dou aula, eu costumo dizer que você não precisa nem não fazer nada, né? Assim, não é uma questão nem de fala a questão do racismo. Mas se eu estou com a minha filha na rua, de mão dada, e passam por mim muitas pessoas brancas e eu não faço nada, é uma coisa. No que uma pessoa negra vai passar por nós, eu puxo essa criança para perto de mim, eu já estou com essa, eu posso dizer para ela 1000 coisas sobre somos todos iguais e tal, mas se eu puxo essa criança para perto de mim, quando uma pessoa negra passa por nós, eu já estou dizendo muitas coisas para ela, né? Enfim, mas é muito necessário que a gente pense uma educação antirracista e dizer disso é fundamental, né? A gente já está com quase 45 minutos, né, de conversa, o nosso combinado é pensar 1 hora, e eu vou dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta, mas eu queria que a gente começasse a amarrar agora, né, um pouco, fazer umas considerações finais, a gente começar a amarrar um pouco. E aí eu vou seguir um pouco a lógica que a gente fez aqui. Então, eu pedi para o Cleiton falar mais um pouquinho, aí a gente tem aí no máximo 4, 5 minutinhos para cada um. Estou avisando que esse pessoal adora falar, gente, então senão a gente não consegue cumprir o tempo. Então, para a gente amarrando um pouco, pensar como que a gente deixa aí para as pessoas pensarem, né, para a gente pensar juntos, essa questão do racismo na escola. Cleiton. Bem, acho que o Lucas já deu excelentes apontamentos de como pensarmos, né, uma educação antirracista a partir das nossas atitudes, seja enquanto educadores, pais, amigos, enfim, né, cidadãos que vivem nessa sociedade extremamente racista, e partir desse reconhecimento é muito relevante mesmo, como o Lucas já disse. Bem, eu vou brevemente aqui, né, dar 2 apontamentos, assim, de caminhos possíveis, talvez, né, um pouco no sentido do que o Lucas disse. O primeiro é, enquanto professores, né, o que nós podemos fazer enquanto professores. O Lucas já falou um pouco, mas eu acho que a gente pode investir muito em trazer os conhecimentos dos negros, a realidade dos negros, para a sala de aula. Se você não sabe muito sobre o assunto, como o Lucas disse muito bem, nós temos um problema grave de formação dos professores brasileiros nesse sentido. Os livros estão melhorando, mas estavam melhorando até aqui, né? Com esse atual Ministério contra a Educação, não sabemos como é que vai ser aí as próximas levas de livros didáticos. Mas
se você tem essas dificuldades, e nós temos, né? Nós estudamos sobre isso, a Érica disse da dificuldade de encontrar autores negros na universidade, o Lucas foi fazer a pós-graduação dele para poder entender isso também, a gente tem que buscar as informações, se nós temos essa dificuldade, mas se o professor não se sente à vontade em falar, chame alguém, dialogue com alguém, não é? Leve uma música, o rap traz ótimas discussões, né? Eu sei que tem outros estilos musicais que também podem contribuir, mas se você leva uma música do Rincon, A Coisa Tá Preta, ouve com os meninos, escuta o que eles têm a dizer, o que aquela música diz para eles, né? Pode ser um aprendizado coletivo. Aliás, aprender coletivamente, aprender em roda, aprender em troca, faz parte da ancestralidade do conhecimento dos negros e das negras, tantas vezes negados no Brasil por conta de uma estrutura europeia, né, que nós vivemos, ou melhor, que nós tentamos reproduzir. Só vou dar um exemplo sobre isso que eu acho muito curioso. Eu moro num condomínio de classe média baixa, em Poços de Caldas, e o condomínio se chama Euroresidência. Então, uma torre se chama Madrid, a outra se chama Paris e a outra Roma. Eu moro em Paris. E vejam só que absurdo, né? Então, assim, eu acho que nunca passou pela cabeça de quem fez o condomínio de fazer assim, olha, residencial África. Uma torre vai ser Trípoli, a outra Luanda e a outra Cairo. Acho que não passa pelas cabeças. E se passa pelas cabeças das pessoas, provavelmente elas desistem. Não, isso não vai vender. E isto é racismo estrutural do que a Érica estava tratando. O meu segundo apontamento, aí nessa linha mesmo do racismo estrutural, dialogando com a fala da Érica. Olha só, se nós queremos uma sociedade que não seja racista, e muitas pessoas, como o Lucas apontou agora, muito bem, dizem isso, né? Não sou racista, sou contra o racismo. A gente precisa combater essa escola dual que existe no Brasil. Se existe escola particular para uns, escola pública para outros. Se existe universidade para uns, curso técnicos para outros. Se existe escola para uns e não existe escola para outros. Nesses dias de ensino remoto, se alguns recebem as atividades, têm computador, acesso à internet, e outros não têm nada disso, e a gente simplesmente ignora, não discorda, não questiona profundamente, não adianta dizer que é antirracista. Não adianta dizer que não concorda com isso. Se o racismo é estrutural, olha que coisa séria. Se o racismo é estrutural, nós não vamos mudar a realidade com medidas que não sejam estruturais, que não sejam radicais no sentido de abalar a lógica do sistema. Nós, do Coletivo de Educação, defendemos que os filhos de políticos e filhos de cargos comissionados, pelo menos esses, estudem em escola pública. Toda vez que a gente bate mais firme nessa tecla, vem muitas reações contrárias. Mas olha só, se cada um viver numa bolha, um pouco no sentido que o Lucas disse, se os maiores responsáveis pela educação, no sentido de que ocupam uma posição de autoridade, não souberem da realidade da escola pública, não vai mudar. Então é preciso deixar isso muito claro. Se você é contra o racismo, se você entende que o racismo é estrutural, você precisa apoiar pautas, atitudes que combatam as desigualdades na sua raiz. Nós podemos fazer o trabalho mais bonito dentro de sala de aula e eles precisam ser feitos. Precisam, é necessário. Tem muitos, né? Estou falando aqui, estou lembrando de vários, com bonecas, com tranças e trançados, com turbantes, levando orixás para a sala de aula. Tem muita coisa para ser feita. Mas precisa também mudar uma estrutura que é muito maior e que é muito mais perversa do que o que a gente pode vivenciar na sala de aula. Joia, Cleiton, obrigada. Érica, comenta um pouco para a gente, né, meio finalizando, a gente tem algumas perguntas ainda para a gente responder também. Eu acho que a gente vai ter que passar de 1 hora, Fernanda. Eu também acho. Eu sou obsessiva, fala comigo 1 hora, 1 hora. Tá bom, a gente passa, tudo bem, tudo bem. Nossa, como é que fala depois de tudo isso que o Cleiton falou, né? Tô aqui tentando puxar alguma coisa.
Mas eu acho que, assim, vou falar um pouco mais do viés da psicologia, porque a gente, exatamente, né, o racismo, ele é um sistema. E como um sistema, ele também se reproduz enquanto subjetividade, como o Lucas falou. E enquanto subjetividade, ele tem repercussões nos sujeitos, no modo como o sujeito se vê, como ele se identifica, como ele se posiciona, né? Qual o espaço que ele acha que ele deve ocupar na sociedade, tudo isso tem repercussão. Então, acho que pensando mais no viés psicológico e aí, junto com o viés educacional, a gente tem que pensar, né, e abrir espaços de diálogo para que essas pessoas também se posicionem, também se sintam pertencentes ao espaço educacional, também se sintam parte integrante de uma comunidade, né? Porque a escola está localizada em um território, e esse território tem significado para as pessoas que estão lá. Esse território ele tem que ser ocupado pelas pessoas que vivenciam ele, eles têm que dizer disso, né? Então, acho que se a gente tem que colaborar com um viés antirracista, isso passa pelo diálogo nessa educação, isso passa pela representatividade, isso passa por a gente reconstruir os sujeitos, eu imagino, assim. Eu acho que não tem como a gente pensar um viés antirracista se a gente não repensar um sistema que vê os sujeitos enquanto sujeitos que podem mudar a sua realidade, que podem mudar este sistema, portanto. Né? E também acho que a promoção de espaços de diálogo, muito no sentido de discutir do porquê que o racismo veio nessa onda tão forte que a gente não consegue ver um futuro sem ele, e promover um discurso do tipo, o que a gente pode promover? O que a gente pode fazer a partir de então? Né? Qual que é a nossa posição frente ao racismo? E daí a nossa posição é posição enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pessoa branca, enquanto pessoa preta, enquanto pessoa indígena, né? A gente tem que se preocupar muito com as nossas falas, sim. A gente tem que pensar muito sobre o que a gente está escrevendo sobre o mundo, sim. E a gente só consegue fazer isso se a gente abrir mais espaços de diálogo, para a gente conseguir ir minando essas impossibilidades que são criadas a partir do não falar sobre as coisas, né? Já passou do momento da gente conversar sobre isso, né? Que bom que a gente está conseguindo fazer isso hoje, mas que isso continue, que isso vá para frente, né? Eu acho que é isso. Obrigada, Érica. Lucas? Bom, tem uma questão que eu acho muito importante, que é o seguinte: a escola, ela tem uma organização interna, né? Que se dá a partir principalmente do projeto político-pedagógico e do regimento escolar. Por que eu digo isso? Porque quando eu critico, por exemplo, a escola que acredita que só trabalha a questão racial no 20 de novembro, eu quero dizer que, para ser o contrário disso, essa questão da educação antirracista precisa constar nos documentos da escola. Então, quando uma escola vai sentar para discutir o seu PPP, os professores precisam olhar para lá e falar: olha, aqui, como a gente vai trabalhar a questão, as relações étnico-raciais? E eu não estou falando nem só disso. A gente pode expandir para falar da questão de gênero e a questão de desigualdade. Tem muita coisa, porque a gente, especialmente para a gente do coletivo aqui que fala, que trabalha, que milita muito pela educação pública, especialmente na educação pública. Porque o que se precisa entender, acima de tudo, é que a teia de relações que constrói uma escola pública é muito grande. Tem alunos muito diferentes em todos os sentidos, socioeconômico, racial, de gênero, em todos os sentidos possíveis. E se você não tiver uma educação que contempla todos eles, ela vai falhar. Ela vai falhar com alguns, ou com muitos, ou com todos. Então, é preciso que as escolas pensem e repensem a sua prática a partir daquilo que a organiza. Então, repensar o PPP, repensar o regimento, discutir profundamente, como o Cleiton já falou, levar. Não tem quem na escola se sinta apto a discutir isso. Tem o movimento negro aqui em Poços, é muito ativo, muito atuante. Para citar alguns aqui, para quem não conhece, por exemplo, o Chico Rei. A gente tem o Coletivo Negro aqui em Poços agora. Tem um coletivo novo que surgiu de uma galera bem bacana que chama Madame Satã, que é uma galera bem legal, está fazendo uns projetos bacanas. Tem o Compiré, que é o Conselho para Promoção da Igualdade Racial. Então, assim, traz esse pessoal. Para além disso, né, tem o pessoal da capoeira,
do hip hop, muita gente que está disposta a ir para as escolas, a dialogar com professores, a dialogar com os alunos, a ajudar a construir um projeto político para a escola que de fato seja antirracista. Então, o antirracismo não pode ficar em atitudes isoladas de professores ou em projetos isolados da escola. Tem que ser uma prática da escola. Tem que se colocar enquanto prática, para que funcione. Tem que ser uma prática. Bom, acho que como que o Cleiton e a Erika já disse, eu acho que a gente dá para pensar muitos caminhos aqui a partir disso. Mas, enfim, acho que é isso. Eu acho que de várias perguntas que tem aqui para a gente, da forma como a gente encerrou, né, tá encerrando, já responde. Então, eu vou falar um pouquinho mais, a gente vai passar aí uns minutinhos, mas não tem problema, não. Acho válido, Cleiton. O Juliano está perguntando para a gente, eu acho que tem duas perguntas aqui que eu posso ajudar a responder, né? Se a gente acredita que a atuação da profissional de psicologia e assistência social na área da educação, ela pode ajudar no combate ao racismo nas escolas. Posso comentar um pouco, gente? Sim, né? Sim, Juliano. Vamos pensar, por exemplo, Juliano, a situação de um psicólogo, né, que é o seu caso, que acompanha adolescentes abrigados, que são, em sua maioria, em uma grande parte, né, justamente por causa de racismo estrutural, adolescentes negras e negros. E vamos pensar aí uma situação como essas situações das alunas que o Lucas e o Cleiton colocaram, né? Não quero mostrar meu cabelo, eu tenho vergonha do meu corpo, na ação do psicólogo e da psicóloga que trabalha nesse abrigo, nessa casa lar, na conversa sobre racismo, na conversa sobre etnia, na conversa sobre potência de ação ou empoderamento do seu corpo, do seu cabelo, da forma como você se coloca no mundo, que você vai estar ajudando esse adolescente, essa criança, a se colocar, a se pensar, a negar, a dizer que não concorda, né, de se colocar nessa situação. Então, sim, Juliano, né, a atuação do profissional da psicologia, e especialmente o profissional da psicologia, mas aí em todas as áreas, mas você perguntou, né, do profissional da psicologia que trabalha na assistência social, é fundamental. Vamos pensar que a gente está nos CRAS, a gente está nos CREAS, que majoritariamente são equipamentos que atendem a população mais pobre, e a população mais pobre desse país é negra. Então, obviamente, né, quando a gente está atuando enquanto psicólogos, a gente precisa discutir, falar disso, abrir roda de conversa, fazer intervenções sobre isso o tempo inteiro, né. Muitos comentários aqui, a gente não vai conseguir ler todos, mas sobre as próprias vivências de racismo das pessoas. Mas tem uma pergunta do Rafael também é nosso aluno lá na psicologia, que eu queria que um de vocês respondesse, depois eu vou voltar numa pergunta da Kátia. O Rafael gostaria que vocês falassem sobre racismo na escola em relação às religiões de matriz africana. No livro Entre Atabaques e Atabaques, eles comentam como grandes exemplos do começo dessa segregação a oração de Pai Nosso e Ave Maria na sala de aula por parte das professoras e também as imagens cristãs nesses espaços públicos. Obrigada, Rafa, que bom que você está escutando a gente. Quem que poderia falar disso para a gente? Fala, Cleiton. Não sei se o Cleiton... Eu não abri aqui, eu não sei, eu poderia comentar brevemente, mas acho que é legal ouvir o Lucas um pouquinho, porque o Lucas conhece, acho que de dentro, né, melhor a religiosidade afro, né. Eu conheço enquanto professor de história, enquanto pesquisador, mas eu não sou religioso. Então, assim, eu defendo a escola laica e defendo que o lugar de religião é no terreiro, é na sinagoga, é na igreja, é na mesquita, mas não é na escola. Não é? Então, claro que, como professor de história, eu sei muito bem que você não compreende a história da sociedade sem observar o aspecto religioso, os valores religiosos, a relação com a construção moral, econômica das sociedades. Mas manifestações religiosas, como fazer uma determinada oração, eu acho que é um grande equívoco, inclusive a nossa legislação concorda comigo, mas ela é constantemente ignorada, né? Mas, assim, imagine se nós tivéssemos uma oferenda na escola, né? Então, assim, alguém vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, beleza, vamos fazer aqui uma oferenda.
e vamos ver como é que as pessoas reagem a isso. Eu tenho muita certeza que o preconceito com as religiões de matriz afro nas escolas públicas, atualmente, é uma das maiores expressões do racismo. É você falar em candomblé, umbanda ou outros cultos, outros ritos, e as pessoas taxarem como macumba, falar que tem receio, e nós, professores de história, volta e meia, somos interpelados por alguém que acha que a gente está falando na sala de aula sobre coisas maléficas, demoníacas, quando não é nada disso. Isso tem muito a ver com o crescimento das igrejas neopentecostais no Brasil. É claro que os neopentecostais não são todos iguais, como os negros não são todos iguais, e assim por diante, mas há uma intolerância crescente e que também acaba prejudicando a religião, e o racismo aparece muito claramente. Eu queria só dar um exemplo, porque agora, o Cleiton falando, eu me lembrei de uma passagem que deixa isso muito exemplificado. Eu trabalhava numa escola, numa cidade vizinha, há uns anos atrás, e a escola, quando você entrava, a primeira coisa que você dava de frente era com um quadro enorme com a imagem de Jesus Cristo. Mas, enfim, o fato é que numa dessas apresentações do 20 de novembro, eu consegui convidar o pessoal do Maracatu, aqui de Poços, Maracatu Congo de Ouro, para fazer uma apresentação lá. E ao se apresentar, o mestre, então, foi explicar um pouco, perguntou se eles sabiam o que era macumba, para o pessoal que estava assistindo, né, entre alunos e pais e tudo mais. E ele foi explicar a questão da madeira, do tambor e tudo mais. Só que eles pararam na palavra macumba. Depois, eu acho que eles não ouviram mais nada depois disso. E isso, por um mês, a discussão na escola foi como que a gente leva alguém para falar de macumba na escola. Então, assim, como fica na mentalidade das pessoas, tá dentro dessa lógica, né, de como o racismo se impõe na subjetividade, nas entranhas ali psicológicas, de como isso parece tão ofensivo, né, quase demoníaco para as pessoas. Eu só queria contar essa passagem. Tá, joia. Depois o Rafael corrigiu aí o nome do livro, Ataques e Atabaques, né, Rafael? Depois eu vi aqui, agora perdi, depois eu leio de novo. A Kátia Secarelli está perguntando, ela me pergunta especificamente, né, se a Duda percebe esses comportamentos racistas no ambiente escolar que ela frequenta, e se sim, se ele é mais acentuado na rede privada do que na rede pública. Para quem está assistindo a gente, não me conhece, eu tenho uma filha que é uma criança negra, que ficou 10 anos em escola pública e hoje, há um ano, ela estuda em uma escola particular. Kátia, a Duda está fazendo um trabalho esse semestre, um projeto de pesquisa individual sobre racismo, a angústia dela, ela está fazendo 12 anos agora, a angústia dela, quando ela começou, o trabalho era sobre lugar de fala. Oi, cortou aqui? Voltamos? Cortou um pouquinho, mas agora sim, tá, voltou. Então tá. Eu não sei até onde que deu para escutar. Mas, não, enfim. A partir do lugar de fala mesmo. Não, então tá. Tá joia. E a questão dela eu nunca sofri racismo, então como que eu vou falar disso? E foi uma discussão muito legal, porque a gente foi discutir interseccionalidade. Você é uma criança negra que nunca sofreu racismo, mas você tem um monte de condições nisso daí. É filha de professora universitária, o pai negro é advogado, né? Então, como a minha filha, tanto quanto os filhos, né, do Lucas e do Cleiton, as filhas do Lucas e do Cleiton, são crianças que discutem racismo em casa, que a gente conversa sobre isso, né, que a gente tenta fazer uma educação antirracista desde que nasceram, então tem uma grande diferença. E a Duda está na escola particular agora, Kátia, mas é uma escola que busca, né, uma escola mais alternativa, freiriana, então que permite essas discussões, permite essas conversas, mas ela é efetivamente uma das pouquíssimas crianças negras na escola. E fazendo trabalho agora, uma ficha que caiu, que ela ficou muito espantada, assim, não existe nenhum professor, nenhuma professora negra na escola.
né, só funcionária, a funcionária da cozinha negra, mas ela não tem nenhuma professora e nenhum professor negros, né, então acho que isso é mais questões para a gente ir pensando aí, né. Lucas, a Marília está dizendo que você pode sim falar sobre orientar pais e professores, porque ela sabe que o tanto que sua filha é sensacional e esclarecida em relação ao tema racismo e antirracismo. Léo, você que está, Leonardo Lago está super ajudando a gente aqui, eu não estou localizando mais perguntas. Eu estou. Juliana aqui dizendo, o livro que o Rafael falou chama Ataques e Atabaques, Patrício Carneiro Araújo. Muitos comentários e tal, muitos elogios. Enfim. Eu acho que tem uma última questão aqui da Natasha. Como expandir o diálogo na temática do racismo estrutural fora dos ambientes intelectuais? Em realidades que não há muito debate em relação a essas questões sociais, naturalizando a problemática. Às vezes na casa da gente, né, Natasha? Porque são lugares, às vezes, com temáticas difíceis. Acho que a gente pode ir amarrando aí, né? Já ultrapassamos aí o nosso tempo combinado. Vou tentar amarrar um pouquinho. Como é que a gente leva a discussão sobre racismo para outros espaços, para o jantar de casa? Especialmente se a gente falar de pessoas brancas. Né? Começa por mim, por quem? Se você vai seguir a mesma ordem? Não, pode ser por você, né? Aí já concluindo, né? Isso. Tá. Então, assim, a resposta é pela escola. A forma de levar o debate, ao meu ver, né, a melhor forma de levar esse debate para todos os cantos é pela escola, porque o menino que tem uma determinada aula, que assiste um vídeo, que participa de uma oficina, ele provavelmente vai chegar em casa e vai comentar isso com os pais, e isso vai gerar uma discussão no interior da família. E é por isso que a escola é tão disputada. A escola é sempre um espaço de disputa, inclusive de disputa política, porque se tem outros lugares privados em que as pessoas podem estabelecer suas crenças e valores, e até de uma maneira autoritária, a escola é o espaço em que tudo pode ser dito, que tudo tem que ser dito, debatido, e isso vai chegar às famílias. E mesmo que isso cause alguma tensão nas famílias, isso não é ruim, porque a escola ela não existe para reproduzir aquilo que a família pensa. A escola pública, ela existe como um direito da criança a ter acesso a informações, a ter acesso a conhecimentos, acesso a pessoas diferentes que ela não poderia ter vivendo só no interior da sua família, no clube, na igreja e assim por diante. Então, a minha resposta pode parecer meio óbvia, mas é porque é nela que eu estou inserido. Sei que existem outras formas possíveis, né, do campo da cultura popular, da arte, da educação fora da escola, enfim, mas eu foco na escola. E termino dizendo, né, revendo algumas coisas aqui para nosso encontro hoje, eu me recordei de algumas discussões muito bacanas que nós tínhamos nas aulas de ética na escola Molinari sobre esse assunto. E aulas, inclusive, estão sendo cortadas agora, né, pela Secretaria Municipal de Educação, foram cortadas esse ano, e que nós discutíamos sobre o desafio de conviver com a diferença. E eu utilizava um autor espanhol, o Sabater, num livrinho bem legal dele, na Ética para o Meu Filho, ele diz assim: podemos viver de muitos modos, mas há modos que não nos deixam viver. Então, acho que essa é uma questão importante que eu deixo aí como boa noite. Mandar um abraço grande para o Leonardo Lago, professor, editor, pesquisador, que está aqui mais uma vez no suporte conosco. Um abraço enorme para a Gabi Malman, que fez a arte, que circulou, que ajudou bastante na divulgação, entrou para o coletivo recentemente com muita energia. E também um abraço para a Escola Municipal Vitalina Rossi, que é a escola em que eu também trabalho, e os professores estão acompanhando hoje no seu momento de estudo coletivo. Um abraço para todos vocês. Gostaríamos de falar sobre outras coisas também, né? Não só sobre o racismo, a gente não fica alegre em falar sobre racismo, mas como o Lucas sempre diz, mesmo não estando alegres, por isso é necessário, é relevante. Abração. Legal, Cleiton. E em tempos de pandemia é bom que a gente abra esses espaços de discussão, né? Érica, vamos lá? Eu acho que, assim como
como o Cleiton se posicionou, eu acho que a gente tem que aprender a cada vez mais a lidar com o incômodo das questões que a gente não vem pensando, né? Acho que a gente já está numa situação totalmente incômoda, então quanto mais incômodo, melhor, que mais a gente reflete, mais a gente vai atrás de informações pertinentes, mais a gente vai se aprofundando em certas questões que a gente precisa enquanto sociedade, né? Acho que a gente abre espaços de diálogo quando a gente também está disposto a ouvir, né? E às vezes o que a gente vai ouvir não é legal. Às vezes a gente vai ouvir que a gente é racista também, né? Às vezes a gente vai ouvir que a gente é machista, às vezes a gente vai ouvir que a gente está fazendo coisas erradas e que a gente precisa se reposicionar. Então, acho que o diálogo ele só vai surgir se a gente estiver disposto a ouvir também coisas que não são agradáveis para a gente, né? Isso é um esforço, e eu acho que é um esforço muito válido se a gente quer ver essa sociedade progredindo e cada vez mais abrindo espaços para que narrativas surjam, né? E narrativas de pessoas que geralmente estão excluídas, né? E eu acho que é isso, acho que a gente vai conseguir isso dentro da família, dentro dos espaços de cultura, de lazer. Acho que o lazer é uma das coisas principais quando a gente fala disso tudo, porque a gente tem que discutir onde que as pessoas negras estão se divertindo, onde que as pessoas brancas estão se divertindo, né? E por que os espaços são tão divergentes, assim? Por que um não consegue frequentar o espaço do outro, né? E, enfim, discutir isso na escola, levar isso para os debates em mesa de bar mesmo, discutir o que a gente tem que discutir, se posicionar enquanto a gente tem que se posicionar, para que um dia a gente não precise mais falar de racismo, por exemplo, numa live no meio de uma pandemia, né? Espero que um dia a gente chegue nesse estado. E é isso. Joia, Érica, obrigada. Lá na psicologia a gente sempre fala, né? Ser gente é estar aprendendo todos os dias, né? Então, por mais que às vezes a gente estude, a gente comenta, a gente se pega com um pensamento machista, um pensamento racista, às vezes uma fala, uma atitude, mas é uma eterna aprendizagem. Admitir que errou, né? E tentar o tempo inteiro estudar, tentar consertar é fundamental, né? Somos seres aprendentes. Lucas? Bom, acho que o Cleiton e a Érica já deixaram bem explicado, né, como, onde, mas o importante é falar, na escola, em casa, com os pais, na hora da janta, na mesa do bar, não importa, é falar, o silêncio alimenta o racismo, então a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa convidar, parece estranho isso, mas convidar o incômodo, convidar a pessoa a se incomodar com as situações, a observar o famoso teste do pescoço, né? Quando ir num shopping para se divertir, observar onde estão as pessoas negras. Quando você entrar numa escola particular, observar onde estão as pessoas negras. Isso incomoda. Quando você começa a perceber e se expõe a perceber, incomoda. Então vamos falar, vamos conversar para que um dia a gente não precise mais falar disso. Para que talvez nossas filhas, Fernanda, não precisem, quando forem adultos, falar tanto em racismo como a gente precisa falar hoje. Esse é o sonho, acredito, de todos nós. É um desejo de que... porque o racismo mata, e o racismo não é só o coleguinha que chama, que faz piada com o cabelo do outro. O racismo mata, e mata todo dia, e está matando faz 500 anos, e uma hora isso precisa acabar. Então vamos falar dele até que a gente não precise falar mais. No mais, um abraço a todos, muito obrigado por nos assistir. Até a próxima. É isso mesmo, Lucas, e que elas cheguem, nossas filhas cheguem na universidade com muito mais diversidade, que elas se encontrem, que elas se vejam na universidade desse jeito, né, com mais diversidade. Pessoal, infelizmente a gente precisa encerrar, esse papo tá super bom, mas a gente precisa encerrar, e que seja o começo de né, mais longas conversas aí. Fica todo mundo convidado, né, para visitar o Coletivo Educação, curtir nossa página no Facebook. Nossas reuniões são abertas, a gente sempre posta lá na página quando a gente tem reunião, ultimamente, claro, fazendo à distância, mas tem funcionado bem. Então, fica um convite para que todo mundo venha discutir, debater, somar com a gente aí na luta por uma educação pública, laica, de qualidade, enfim, presencial. Gente, obrigada, boa noite, bom restinho de semana para todo mundo, muito bom debater com vocês, um orgulho mediar esse debate aqui com vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.